Amém. Querido, nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre alguns conselhos necessários para você viver um 2023, talvez diferente de 2022. Talvez você já ouviu algumas pessoas falando, olha, você pode ter o melhor ano da sua vida. 2023 pode ser melhor do que 2022. Mas eu quero dizer para você que não é o ano que vai ser diferente. É você que precisa ser diferente para que esse ano seja diferente. Se você continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas escolhas que você teve o ano passado, querido, você não vai ter resultados diferentes. E talvez você tenha buscado já conselhos, e esse período do mês de janeiro, início de ano, é o período mais propício para a superstição, para as pessoas buscarem conselho aqui, buscarem conselho ali, buscarem orientações espirituais para ver como pode ter um ano diferente. Mas não há nada melhor do que olhar para a palavra, para ver o que a palavra de Deus traz de conselho para mim e para você, para termos um ano com mais resultados, com mais frutos, onde eu e você sejamos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, com o nosso Mestre. Então, nada melhor do que olhar um livro chamado Provérbios. E desde o ano passado a gente tem desafiado você a ler Provérbios. Não sei se você leu hoje Provérbios capítulo 15, porque hoje é dia 15. Eu não sei se você já fez a leitura do devocional de hoje, do Manancial, que fala das decisões, das escolhas, do caminho que você tem percorrido. E aí ele termina o devocional falando que se você volta atrás, entendendo que você está na direção errada, você não está errando. Isso é sinal de maturidade, porque você reconheceu que você está errado, você precisa estar no caminho certo. Quantos recursos temos para nos alimentar, para sermos melhores? E não há nada melhor do que buscar conselhos na palavra. E hoje nós teremos então pelo menos 7 conselhos de um homem chamado Salomão, para que você tenha um ano diferente, para que de fato você tenha a oportunidade de viver o melhor ano da sua vida. Você não quer isso? Eu quero isso. Que 2023 seja um ano abençoado. Por mais, como a Rose disse, nós já somos abençoados, mas desfrutar de toda a plenitude do que Deus tem para mim e para minha família. Porque muitas vezes eu tenho sido o empecilho, eu tenho sido o obstáculo para viver aquilo que Deus tem para mim. Portanto, querido, nessa manhã a gente vai se sentar com Salomão. E nós vamos olhar a esse homem como nosso mentor, nos dando alguns conselhos, que não serviram para ele naqueles dias, que servem para mim e para você hoje. E que não é para alguns somente, não é para crianças, para adolescentes, é para todo mundo. Para criança, para adolescente, para jovem. E eu tenho certeza que se você colocar em prática esses conselhos esse ano, quando você chegar no final deste ano, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena olhar para a palavra e viver a palavra. É o momento de nós não só olharmos para a palavra, mas vivermos aquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós já temos, de conhecimento da palavra de Deus. E o primeiro conselho que Salomão nos traz é que esse ano, assim como sempre, todos os dias, todos os meses, nós precisamos colocar a nossa confiança em primeiro lugar no Senhor. Tem pessoas colocando confiança em tantas coisas que não são o Senhor. Tem pessoas colocando a confiança e depositando a fé em tantas coisas que não são o Senhor. E olha então o conselho que ele nos dá em Provérbios 3:5. Confie no Senhor meia boca, mais ou menos. É isso que ele está falando? Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. O que Salomão está dizendo na prática é: confie mais em Deus e menos em você. Dependa mais de Deus e menos de você. Dependa mais da sabedoria de Deus e menos da sua sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração. O que ele está falando para mim e para você é que nós precisamos confiar de todo o coração, de toda a alma, de todo o corpo, de todo o espírito. É um compromisso total, irrestrito, não é algo mais ou menos, não é uma vida com Deus superficial, é confiar de todo o coração.
e não depender do nosso próprio entendimento, da nossa própria sabedoria, do nosso próprio coração, que é enganoso. Se você viver isso todos os dias desse ano, você vai se surpreender do quanto vale a pena confiar em Deus, depositar a sua fé no Senhor, para passar tudo aquilo que vamos viver, porque nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus sempre tem o melhor para nós, mas isso não significa que nós não teremos dias difíceis. Mas quando eu confio de todo o coração, eu não reclamo, eu não culpo Deus, eu não murmuro, porque eu confio, e ponto final. E eu sei que o que Ele permite está dentro dos planos e dos propósitos dEle, e ponto final. Segunda recomendação de Salomão para mim e para você esse ano: reconheça suas limitações. Quantos viveram o ano passado como se fosse de ferro? Você não é uma máquina, você é de carne e osso, você tem limitações, você tem limitações, e na nossa vida com Deus também. Olha o que ele diz: não se impressione com a sua própria sabedoria, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Quando a gente se impressiona demais com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, com aquilo que conseguimos fazer, querido, a gente vai por um caminho muito perigoso, porque a gente começa a achar que nós não precisamos confiar no Senhor de todo o coração, que eu posso mexer os meus pauzinhos, os meus dados e fazer do meu jeito. Não, querido, não se impressione com a sua própria sabedoria, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Quando eu não me impressiono com a minha própria sabedoria, quando eu reconheço que eu tenho limitações, e que tudo que Deus me dá, seja de recursos ou de conhecimento, é ferramenta para abençoar pessoas, ministrar vidas, eu tenho saúde, principalmente saúde emocional. Muitas pessoas, por quererem ter essa aprovação, por quererem mostrar que são, que podem, que fazem, estão doentes emocionalmente. E muitas das nossas doenças físicas é por conta de medo acumulado, de ansiedade acumulada, de frustrações, de ódio, de tantas coisas que a gente vai acumulando, simplesmente porque a gente confia demais em nós e menos em Deus. Portanto, reconheça as suas limitações esse ano. Reconheça que todo dia a gente pode aprender alguma coisa. Todo dia a gente pode crescer um pouco mais. Por mais que a gente já tenha conhecimento e tenha caminhado com Deus já há alguns anos, é possível crescer mais, aprender mais. Mas um conselho que Salomão nos traz nessa manhã, para este ano: guarde o seu coração. E tenha um coração ensinável. Mas quando você vive isso daqui, quando você só se impressiona com sua própria sabedoria, você não consegue ter um coração ensinável. É por isso que ele nos diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A gente se preocupa em guardar tantas coisas e fazemos seguros de tantas coisas, seguro de vida, seguro da casa, seguro do carro, e tudo isso é muito bom, mas e do nosso coração, e dos nossos pensamentos, e das nossas emoções? Estamos guardando ou estamos permitindo que qualquer coisa entre, nos contamine? Guarde o seu coração esse ano e tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Eu estava ouvindo uma entrevista onde eles estavam examinando qual vai ser a qualificação necessária para os profissionais esse ano que as empresas estarão buscando. E uma delas é a comunicação. E a outra é o controle emocional. E o saber ser ensinável. Muito mais do que todas as qualificações educacionais que você pode obter numa graduação, numa pós-graduação, numa especialização,
o ser ensinável. O ser ensinável é o mais importante. Portanto, guarde o seu coração. Ele dirige o rumo de toda a sua vida. Olha esse outro texto. Para aprender é preciso amar a disciplina. Numa outra tradução diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Temos que ser disciplinados. Temos que ter constância. Temos que dedicar tempo. Temos que buscar. É estupidez odiar a repreensão. Para aprender é preciso amar a disciplina. Você já começou a ler a Bíblia? Você já se desafiou a ler a Bíblia todo esse ano? Você já se desafiou a ler mais esse ano? Talvez o ano passado você ficou só prometendo para você mesmo algumas coisas. Será que esse ano vai ser da mesma forma? Eu poderia ter voltado a estudar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Se você quer aprender, você precisa amar a disciplina. Se você quer ter conhecimento, você precisa ser alguém que saiba ouvir, que tenha um coração ensinável e que não acha que já sabe tudo. É estupidez, é tolice, é ser tolo quem tem ódio e quem não gosta de repreensão. Que bom que os nossos filhos não são assim, né? Adolescente, gostam de ser repreendidos, gostam de ouvir a orientação dos pais. A gente fala, eles já ouvem, eles já concordam, né? Não reclamam, não é assim na sua casa também? Não é? Que os nossos filhos, eu acho que eu estou apertando aqui, está voltando toda hora, que os nossos filhos possam viver isso, que eles possam aprender a ser disciplinados, que eles possam entender que a obediência, a honra aos pais, essa disciplina, quando é exercida pelos pais, é porque nós amamos, e Deus também faz isso comigo e com você. Ele nos disciplina porque Ele quer mostrar que a gente está num caminho perigoso, e a gente precisa voltar para o caminho correto. Outro conselho de Salomão, e isso não vale muito para os nossos dias não, mas já que ele colocou, vamos ler, né? Fale com sabedoria. Querido, que esse ano você use sua boca para falar com sabedoria. Afinal, muitos dos problemas de 2022 podem ter sido fruto de falas mal colocadas. Quantas situações, talvez, se você tivesse ficado com a boca fechada, ou se a pessoa não tivesse falado de uma forma errada. Então, querido, fale com sabedoria. E se você estiver lendo Provérbios todos os dias, você leu isso hoje. É o primeiro versículo de Provérbios 15. A resposta gentil desvia o furor. A palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Como está sendo o seu falar? Como está sendo as suas falas? Gentil, com calma, controlado. Como vai ser esse ano? Na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive? Fale com sabedoria. Não repita o mesmo erro de continuar usando a sua boca, talvez, para ferir, para machucar. Cuidado com o tom de voz. Cuidado com o que você fala. E cuidado de usar tudo isso ainda como desculpa de que é o seu jeito mesmo, é sua personalidade. Querido, o Espírito Santo pode fazer com que você mude. Não coloque isso como desculpa. É assim mesmo, é o jeitão, não é, querido? Deus pode mudar. Deus pode trazer calma, Deus pode trazer domínio próprio para a sua vida. Porque não é esse negócio, se eu falo o que penso e falo aí mesmo, depois não é assim. Que você não seja instrumento para machucar pessoas, para ferir pessoas. Porque dependendo do que você fala e como você fala, fere muito mais do que uma agressão física. Que nós como igreja
possamos viver isso este ano. Próximo conselho de Salomão é: faça planos, sonhe, tenha planos, não viva sem direção, mas não se esqueça de que a resposta vem do Senhor. Eu vou ter os planos, eu tenho os sonhos, mas a resposta do que vai ser ou não é do Senhor. Isso vai evitar frustrações, porque eu crio expectativa e não se realiza, me frustro com Deus. Não, eu crio a expectativa, eu coloco diante dele e vai ser feito a vontade dele. Se aconteceu, amém. Se não aconteceu, eu não vou me frustrar, porque ele fez a vontade dele. É o que diz Provérbios 16, que você vai ler amanhã. O primeiro versículo de Provérbios 16. É da natureza humana, é da nossa natureza fazer planos. Mas a resposta certa vem do pastor. Eu vou lá, se o pastor falar faz, eu faço. Não é? Cuidado. Eu vou perguntar para aquela pessoa no trabalho, porque aquela pessoa parece ser uma pessoa muito sábia. É bom a gente ouvir vários conselhos, mas a resposta certa, certeira para a sua vida, ela vem do Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua, ela é do Senhor. Querido, faça planos, sonhe, mas não deixe Deus de fora dos seus planos. Não deixe Deus de fora dos seus sonhos. Talvez o ano que passou, você fez algumas coisas por iniciativa própria. E lá, quando você viu que a coisa estava fora do seu controle, aí você lembrou de pedir a direção de Deus, a ajuda de Deus, socorro de Deus. Faz o contrário. Busque primeiro a direção dele. Faça os planos junto com ele. Entenda que nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, mas muito mais do que os nossos planos, tem o propósito de Deus, que é mais importante para as nossas vidas. O que adianta eu viver os meus sonhos, os meus planos, se eles não são aquilo que Deus tem de sonho e de plano para mim? Não é o propósito de Deus para mim. Eu quero, querido, mesmo que tenha que deixar alguns sonhos e planos de lado, viver o propósito de Deus para a minha vida. Viver aquilo que Deus tem para a minha vida, e não só aquilo que eu desejo. Portanto, faça planos. Mas um conselho de Salomão para este ano, para você: tenha um amigo. Você tem um amigo? Você caminha com alguém? Nessa época de rede social, talvez você olhe a sua rede social, Facebook, olha quantos amigos eu tenho. Você tem tudo aquilo de amigo mesmo? Querido, tenha um amigo. Isso fará toda a diferença nos dias difíceis. O amigo, ele é sempre leal, e é um irmão que nasce na hora da dificuldade. O amigo, ele ama em todo o tempo, e para a angústia nasce um irmão. Sabe qual é o melhor lugar para você fazer amigos? Bons amigos? A igreja. Os ministérios, os pequenos grupos, o estar envolvido. Essa semana nós visitamos um casal que está chegando, coração ardente para o batismo, e eles compartilhando como eles conheceram a igreja, passando um momento difícil, como casal, um casal aqui da igreja adotou eles, discipulando, conversando, ministrando estudos, todas as semanas estavam ali juntos com essa família. E de repente esse casal da igreja recebe uma proposta: vamos embora. Eles ficaram preocupados: e agora? Quem vai cuidar da gente? Tomaram a decisão de se firmar ainda mais na igreja, participar ainda mais dos cultos. E o que aconteceu? Eles descobriram outros amigos, outros casais, foram para o retiro de casais lá que nós tivemos em Águas de Lindóia, conheceram outras pessoas da igreja, que não foi só uma conversa ali na mesa. Esses casais os convidaram para passar Natal, para estarem juntos em alguns momentos. Criou-se uma amizade, e eles declararam: que bom, pastor, hoje, o ambiente que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente conversa, a gente poder voltar para casa e ver que a gente ficou 4 horas conversando,
E ninguém ficou falando da vida do outro, falando de coisas que são destrutivas, mas de coisas que nos edificam. Portanto, querido, o melhor lugar para você fazer amigos é na igreja. Mas se você ficar isolado, longe, distante, se você não se envolver, vai ser difícil. Então você é jovem, se envolva. É adolescente, se envolve. Se envolva. Esteja presente. Esteja nos cultos. Converse. E que nós, como igreja, possamos abraçar aqueles novos que estão chegando, para que a gente tenha boas amizades. E talvez ter um amigo significa que alguns não vão mais poder caminhar com você esse ano, porque não estão te dando bons conselhos, não estão te levando para caminhos bons. Tenha um amigo. Um amigo que na hora da necessidade, da dificuldade, ele se torna mais do que um amigo, ele se torna um irmão. Para terminar, nunca se esqueça de tudo que a gente ouviu aqui, dos conselhos de Salomão. A constância é melhor do que a velocidade. Deus não está preocupado em você chegar rápido. Deus está preocupado em você ter constância, em viver tudo aquilo que você tem aprendido. Tenha constância, tenha perseverança. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Outro texto, nesse mesmo versículo, diz: quem vai planejar bem e trabalha com dedicação, ele prospera. Mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Não adianta a velocidade, se você não tem constância, se você não está tendo planos bem elaborados, se você vive sempre apressado, deixando de fazer algumas coisas que são básicas no dia a dia. Não adianta uma vida corrida, um dia corrido, se você não, naquele dia, reservou um tempo para orar e ler a Bíblia, para estar com a sua família. Lá na frente, talvez, todas as conquistas não vão valer de nada, porque você perdeu outras coisas que eram muito mais valiosas. Portanto, não se esqueça, a constância, ela é melhor do que a velocidade. E que esses 7 conselhos aqui se tornem muitos outros, porque você vai estar lendo Provérbios todos os dias e você vai ver muitos outros conselhos. E que Deus te abençoe. Que Deus dê a você sabedoria, entendimento e discernimento de viver o que a palavra de Deus pede para você. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, porque a sua palavra, ela é rica em conselhos, ela é rica em orientações, e nós ouvimos aqui algumas coisas que nós já sabemos. Mas, ó Deus, quantas coisas nós já sabemos e nós não fazemos. Portanto, nós queremos viver um ano diferente, mas não é o ano que vai ser diferente, somos nós que precisamos ser diferentes. Nós, como esposo, como pai, como discípulos, como funcionários, como patrões, nós precisamos ser diferentes, ó Deus. Portanto, nos ajude a sermos diferentes, em colocar, ó Deus, esses conselhos, esses princípios bíblicos em prática nas nossas vidas. Coisas tão simples, que são tão importantes no dia a dia, e que não podem ficar de fora. É algo constante, é algo que tem que ser todos os dias, é algo de todas as manhãs, de todas as tardes, de todas as noites. E eu creio, Deus, que assim teremos uma vida, uma família, uma igreja ainda mais próxima daquilo que o Senhor tem para nós. E é isso que nós queremos. Queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que serão dedicados aqui nessa manhã. Obrigado a Deus pelos recursos que o Senhor nos dá. São esses recursos que nos dão condições de fazermos tudo aquilo que estamos fazendo como igreja. Obrigado por cada um que já tem participado financeiramente com a dedicação do seu dízimo e com a sua oferta. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé? Neste momento você vai poder adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, enquanto nós vamos declarar: Senhor, depois de ouvir tudo isso que eu ouvi com relação aos conselhos de Salomão, há uma coisa só que eu quero: continuar esperando em Ti.
Já que eu tenho que confiar no Senhor de todo o coração e não confiar no meu próprio entendimento, eu espero, Deus, eu espero só em Ti. Vamos louvar o Senhor.